tema 5, nós vamos falar um pouquinho sobre os servicescapes, ou as evidências físicas, os ambientes de serviços que são compostos para tentar atrair e encantar o cliente. Nesse trabalho, nós vamos tentar identificar quais são os elementos que podem ser usados para que a empresa possa transformar em tangível aquilo que é intangível no serviço. A ideia é construir atmosferas de serviço que encantem o cliente, que o atraiam, que o façam se sentir envolvidos na experiência de serviço. Nessa unidade, você também vai poder desenvolver algumas atividades práticas que vão lhe permitir identificar sozinho quais são os elementos mais importantes para atrair e encantar o cliente e também identificar o que pode ser melhorado. Vamos lá? Quando você vai a um restaurante, qual é a primeira coisa que você observa? O que faz você ter vontade de entrar no hotel e se hospedar nele? Quais são os elementos que você observa dentro de uma loja que te fazem querer comprar alguma coisa, ou pior, que te fazem querer sair correndo daquela loja no mesmo instante? O desenvolvimento do ambiente de serviço é uma parte importante do planejamento dessa atividade. É por meio de alguns elementos, que nós chamamos de evidências físicas do serviço, que nós conseguimos estabelecer uma relação com o cliente e fazê-lo com que ele se sinta mais atraído ou menos atraído à nossa proposta de serviço. Esses elementos podem ser obtidos de diferentes maneiras. Uma luz, uma cor, um objeto, uma pessoa, o uniforme dessa pessoa, a maneira como ela se apresenta para você no momento em que você entra no espaço de serviço. Tudo isso vai oferecer ao cliente algum significado inicial. Esse significado inicial é o que vai fazer com que o cliente estabeleça as primeiras impressões sobre o serviço. E essas primeiras impressões são as impressões que vão fazer com que ele identifique qual é a qualidade do serviço que está por vir, qual é o preço que pode ser pago por esse serviço, qual é o conjunto da oferta de serviço que pode estar esperando por ele. O desenvolvimento do servicescape, ou o desenvolvimento da atmosfera do serviço, é uma parte importante do planejamento de serviço que deve ser observada com cuidado. As empresas precisam dar atenção aos mínimos detalhes que podem fazer toda a diferença na percepção do cliente. Mas quais são os elementos que interferem nessa percepção? Que elementos podem traduzir-se em uma sensação de aconchego ou de recepção calorosa que a empresa pode estar fazendo para o cliente no momento que ele tem o primeiro contato com ela? Que elementos nós temos que tomar cuidado que podem afastá-lo e fazer com que ele tenha impressões negativas ou forme ideias ou imagens negativas sobre o nosso serviço? A preparação da atmosfera de serviço precisa ser desenvolvida levando em consideração esses cuidados, a identificação dos elementos que afetam positivamente e a minimização dos elementos que podem afetar negativamente. Vamos conhecer alguns exemplos agora e identificar nesses exemplos alguns elementos que podem interferir na maneira como o cliente vê o serviço ou já gera algumas primeiras impressões. Vamos lá? A construção de servicescapes, ou ambientes de serviços, envolve uma série de decisões quanto à disposição de pessoas, objetos, informações e elementos decorativos e visuais que compõem ao cliente mensagens sobre o que é oferecido. Sobretudo, são mensagens que auxiliam na formatação da percepção de valor. A percepção de valor é composta das impressões do cliente quanto aos custos e ganhos que ele terá ou buscará compensar com o serviço adquirido. Esta é uma das tarefas do marketing: revelar ao cliente que o valor recebido é maior que os custos despendidos, seja porque existem custos evitados com a proposta do serviço,
seja porque os valores oferecidos são muito superiores a eles. Nesse sentido, os Servicescapes são ferramentas eficientes. Uma imagem ruim de ambiente de serviço pode, por exemplo, ampliar o custo psíquico do cliente. Se você vai a um consultório dentário e vê muita sujeira na recepção e observa funcionários despreparados, com certeza o receio de estar correndo o risco de uma infecção ou de um serviço desqualificado aumentam o custo psíquico envolvido, e isso faz com que a sua propensão a pagar pelo serviço seja muito baixa. Por outro lado, uma recepção limpa, bem iluminada e decorada, recepcionistas uniformizados e muito bem informados, além da presença de certificados e prêmios na parede da recepção, podem lhe ocasionar sensação completamente oposta, estimulando a predisposição de pagar a mais pelo serviço neste local. Observe essas imagens. O ambiente em volta desse guichê lhe traz que tipo de imagem? A iluminação fraca e a falta de cores não são convidativos e não possibilitam a alteração positiva de humor dos clientes. Além disso, o modo como o guichê está coberto de placas informativas, escondendo o funcionário, e o espaço disponível na bancada de apoio para o cliente não favorecem uma recepção amigável. A impressão inicial não é de que irá se promover um atendimento simpático e diferencial para o serviço. Os elementos visuais podem dizer que está sendo criada uma barreira de proteção e que não quer o cliente por perto. O tipo de piso e a decoração em madeira sugerem um ambiente mais sofisticado, que provavelmente imprimem uma impressão de qualidade superior ao produto. Com isso, se o preço desse cinema for mais caro que o de outros, não será surpresa para o cliente. O sistema de organização das filas demonstra preocupação com os clientes e com esse atendimento. E o fato de estar montado mesmo quando não há filas antecipa uma insatisfação que pode não ocorrer, que é o efeito psicológico da espera. O material usado na bancada, o tamanho, a ausência de objetos que possam atrapalhar o fluxo do atendimento ou comprometer a entrega, a iluminação do ambiente e a uniformização do pessoal oferecem imagens positivas para a venda de alimentos. Essa proximidade entre clientes e pessoal de apoio são também importantes para gerar a conexão necessária do relacionamento que gera valor. O uso de elementos de decoração que estejam alinhados com o público também é muito importante. Veja como os nichos coloridos, ao invés de prateleiras comuns, podem indicar à distância que o serviço ali prestado é para crianças. O modo como está organizado estimula a curiosidade dos pequenos clientes e a facilidade de acesso reduz um dos custos a serem evitados com o serviço, que é o custo físico. A disposição clara da informação amplia o interesse e a compra não planejada, bem como também reduz um custo a evitar, que é o custo de tempo. A organização dos itens de modo sistemático e intuitivo, próprio das lojas de departamento, provoca o deslocamento rápido e a compra mais eficiente para o cliente. Embora as cores e odores sejam elementos muito importantes na construção de servicescapes atraentes e encantadores, devem ser usados com cuidado. Odores possuem relacionamento direto com experiências, e o uso inadequado pode gerar efeito inverso ao buscado. Por exemplo, cheiro de couro e cheiro de metal e plástico são fundamentais em ambientes de serviços voltados ao público masculino, sobretudo para a venda de calçados, automóveis e tecnologia. Já na venda de móveis, sobretudo os dois últimos devem ser evitados. A madeira e os odores de tecidos e jardins são mais recomendados. Assim, as lojas de perfumes precisam cuidar com o uso não planejado da demonstração de seus produtos. As escolhas dependem também da categoria do serviço.
Odores cítricos, vidro, pedras e metais são fundamentais em ambientes de recepção de serviços de hotelaria de alto padrão. Mas quando se trata de chalés e hotéis de campo, obviamente isso não daria certo. Além dos odores, as cores e os sons são instrumentos importantes na criação de mensagens no ambiente de serviço. A adequação ao público, ao produto e ao serviço são fundamentais. Agora que você já conheceu como elaborar um ambiente de serviço, como elaborar um servicescape, agora que você já identificou quais são os elementos que compõem e que interferem nesse servicescape, tente fazer os exercícios observando você mesmo como poderia ser melhorada a proposta de serviço da empresa em questão. Tente identificar que elementos visuais, que artefatos, que posições de pessoa, que evidências físicas poderiam ser trabalhadas para melhorar a recepção desse cliente e a percepção que ele tem desse serviço. Observe atentamente os detalhes. É nos detalhes que se concentram as principais pistas que vão fazer a grande diferença entre o cliente estar satisfeito ou o cliente estar insatisfeito. Nos próximos encontros, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre alguns desses elementos. Em especial, você vai ver que as pessoas são tão importantes quanto os artefatos. Esse é o tema da nossa próxima aula.